Olá, pessoal da comunidade do investidor. Nós já estamos cursando juntos a Universidade do Sucesso. Estamos no segundo semestre nessa nossa jornada do autoconhecimento e hoje nós vamos para a lição 7. Nós estamos gravando todas as segundas-feiras em sequência e eu realmente recomendo que, se é o primeiro vídeo que você está aqui assistindo, que você não inicie deste ponto em diante. Eu recomendo que você volte para a primeira aula, para a lição 1, e que você realmente comece essa jornada do ponto de partida. Porque ela é feita numa sequência para que a gente vá evoluindo nesse processo de autoconhecimento e autodescoberta. Então fica aqui uma sugestão muito amorosa para que você tire o melhor proveito de cada lição que nós estamos trazendo. A lição de hoje, como eu disse, é a de número 7 e o tema é como dar aos seus sonhos a oportunidade de se realizarem. Uma simples frase de 2 palavras, se as pronunciou com muita frequência, provavelmente provocou mais dano em sua vida do que todos os seus inimigos juntos. Não posso. É com frequência que você a usa? Será que aprendeu quando criança que ao gritar não posso bem alto, podia evitar a maioria das coisas que pareciam desagradáveis, como comer espinafre, tomar xarope para tosse ou executar os afazeres domésticos? Ainda funciona, não é? Quantas tarefas, desafios e oportunidades conseguiu afastar nos últimos 5 ou 10 anos apenas com essas 2 palavras? Não precisa baixar a cabeça. Todos nós somos culpados dessa mesma ação por mais vezes do que gostaríamos de admitir. Mas para você, esse tipo de comportamento ficará no passado. Antes que Richard DeVos, o dinâmico presidente da corporação Amway, termine de raciocinar com você a lição, tirada do seu inspirado Believe, em português acredite, você terá aprendido uma verdade apresentada na lição anterior, lembram da história de Calvin? E que é mais velha do que Salomão. O que nós aprendemos na lição 6? Suas únicas limitações são as que você estabelece em sua própria mente, ou que permite aos outros estabelecerem por você. Liberte-se das correntes marcadas com não posso e será capaz de alcançar qualquer altura que desejar. Você pode fazer qualquer coisa se acreditar que pode. Fácil? Claro que não. Nada que vale a pena alcançar na vida é fácil. Mas você pode realizá-la? Pode. Mas nunca saberá a menos que tente e continue tentando. Vamos lá? De um modo geral, os que sempre fazem pontaria para um alvo insignificante atingem no que atiraram, apontam para nada e acertam. A vida não precisa ser vivida desse modo. Eu creio que uma das forças mais poderosas do mundo é a vontade do homem que crê em si mesmo, que ousa mirar alto e ir confiante atrás das coisas que deseja da vida. Eu posso. Essa é uma sentença poderosa. Eu posso. É surpreendente como muitas pessoas podem usar essa sentença de fato. Para a esmagadora maioria das pessoas, essa sentença contém uma verdade. Funciona. As pessoas podem fazer o que acreditam que podem. As pessoas podem fazer o que acreditam que podem. Mas vamos esclarecer uma coisa. Eu não pretendo aqui ser um perito no assunto da motivação. Não tenho nenhum conhecimento a mais do que uma pessoa comum sobre o que motiva os homens. Uma vez que Amway cresceu tão rapidamente e seu sucesso dependeu de 500 mil distribuidores autônomos, muitas vezes sou questionado a respeito das minhas noções de motivação. O que faz certas pessoas terem sucesso onde outras falham? Perguntam. Ou querem saber meus segredos sobre motivação, como se eu pudesse transmitir alguma partícula de sabedoria profunda a respeito da razão pela qual um homem estabelece novos recordes de venda, enquanto o outro se curva e desiste. Eu odeio desapontar essas pessoas, mas o fato mais simples é que não tenho nenhum truque ou artifício, ou palavras mágicas para as pessoas fazerem sucesso. Mas embora eu não possa alegar nenhum conhecimento especial sobre a técnica da motivação, eu tenho a firme convicção de que quase todo mundo pode fazer o que realmente acredita que pode, seja o que for. Na verdade, a natureza do propósito faz pouca diferença. Quando eu era rapaz, eu tinha a ambição de estabelecer-me por conta própria e ter sucesso.
Era o meu negócio, segundo a expressão da época. O meu objetivo era ter sucesso no meu próprio negócio e acreditava poder conseguir isso. Naturalmente, jamais houve um meio de saber ao certo, mas eu acredito que o resultado teria sido o mesmo qualquer que fosse o meu propósito. O caso é que não há áreas na vida que sejam imunes à combinação de fé e esforço. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Não há áreas na vida que sejam imunes à combinação de fé e esforço. Nenhum e nem outro sozinho. Mas a combinação de fé, de acreditar em si mesmo e na sua capacidade de esforço, de trabalho, de volume, de persistência, essa é uma combinação poderosa. A filosofia pessoal do eu posso não se aplica apenas ao mundo dos negócios. Pode ser aplicado à política, educação, trabalho religioso, esportes, artes, seja lá onde for, porque abrange todos os setores. Pode ser o maior fator comum em vários empreendimentos, seja obter um PhD, abrir uma empresa, fazer $1 milhão, não importa, vai funcionar. Eu olho para trás, para os 40 anos da minha vida, e parece que minhas experiências, mais do que qualquer outra lição, conspiraram para me ensinar o valor do esforço determinado e confiante. Durante a maior parte da minha vida, trabalhei com Jay Van Andel, que é o sócio atual dele na Amway. Só para conhecer um pouquinho a história, para situar vocês. Formamos a companhia Amway em 1959. Mas muito antes disso, na verdade desde a nossa adolescência no ginásio, compartilhávamos experiências que forçosamente nos transmitiram a excitação do eu posso. No fim da Segunda Guerra Mundial, Jay e eu voltamos para casa convencidos de que o negócio da aviação era o artigo quente do futuro. Sonhávamos com aviões em todas as garagens, milhões de pessoas aprendendo a voar, esse tipo de coisa. Portanto, queríamos entrar para o negócio de aviação. Tínhamos somente algumas centenas de dólares. Compramos um pequeno avião Piper Cub e nos preparamos para abrir uma escola de aviação. Havia um pequeno problema. Nenhum de nós sabia pilotar. Não deixamos que isso nos detivesse. Simplesmente contratamos pilotos experientes para darem as aulas de voo, enquanto nos ocupávamos com o trabalho de atrair alunos. O caso é que nós tínhamos decidido implantar um serviço aéreo e nos recusamos a deixar que qualquer coisa refreasse o nosso entusiasmo, nem mesmo o pequeno detalhe de não sabermos pilotar um avião. Enfrentamos outro obstáculo. Quando já tínhamos conseguido os alunos e contratado os instrutores, descobrimos que as pistas do pequeno aeroporto da cidade ainda não estavam terminadas. Não passavam de gigantescas raias de lama, e aí improvisamos. Ao longo do aeroporto corria um rio. Portanto, compramos algumas boias para o nosso avião e partimos diretamente da água, decolando e aterrissando sobre aquelas boias de pontões inflados. No fim, nós tivemos 2 alunos que se formaram no nosso curso e que nunca aterrissaram em terra seca. Seria lógico termos os nossos escritórios ali na pequena pista de pouso, só que quando chegou a hora da inauguração do nosso negócio, os escritórios ainda não tinham sido construídos. Era preciso fazer alguma coisa. Compramos um galinheiro de um fazendeiro da estrada, transportamos para a pista de pouso, fizemos uma caiação nele, colocamos um cadeado na porta, penduramos uma tabuleta onde se lia em letras bem grandes: Serviço Aéreo Wolverine. Tínhamos decidido entrar para o negócio da aviação e estávamos nele. O final dessa história é que construímos um negócio próspero, compramos 1 dúzia de aviões e no fim possuíamos um dos maiores serviços aéreos da cidade. Mas o fizemos apenas porque desde o princípio acreditávamos em nós mesmos. Sentimos no íntimo que podíamos fazê-lo e fizemos, apesar dos obstáculos iniciais. Se tivéssemos lançado o projeto com desânimo, não acreditando muito nele, sempre olhando por cima de nossos ombros à procura de uma desculpa para fazer corpo mole e largar tudo, desistir, o primeiro avião nunca teria feito o primeiro voo e nunca teria havido ali o serviço aéreo Wolverine. Essa história mostra um ponto básico. Ninguém sabe o que pode realizar até tentar. Isso é tão simples que algumas pessoas fazem vista grossa completamente. Se tivéssemos escutado todos os argumentos lógicos contra o nosso serviço aéreo naqueles dias, nunca teríamos tentado. Teríamos desistido antes de começar e até hoje estaríamos imaginando que não poderíamos ser bem-sucedidos naquilo. Estaríamos sentados por aí falando da grande ideia que não funcionou. Mas funcionou porque acreditamos nela e nos comprometemos o bastante para tentá-la.
E aí ele conta também aqui, pessoal, uma outra história dele e do Jay novamente, onde eles decidem um negócio de restaurantes, que na época lá, né, há muito tempo, numa outra cidade havia sido lançado os restaurantes tipo drive-in, que a gente vê muito em filmes norte-americanos, né, e eles viram um restaurante lá no estado da Califórnia e também se empolgaram com isso. E da mesma forma, no dia da inauguração do restaurante deles, eles não tinham energia elétrica. Poucas horas antes eles alugaram um gerador e eles tiveram um começo muito difícil nesse negócio. Mas mais uma vez eles tentaram até que aquilo se tornasse realidade. Revezavam um na cozinha e o outro servindo os carros. No dia seguinte eles alternavam a posição e foi um meio que ele mesmo conta muito terrível de ganhar vida. Mas o que ele diz é que a coisa importante é que eles colocaram a mente deles para fazer o que tinham determinado a fazer, em vez de ficar sentado pelos cantos falando só sobre o assunto. E ele diz aqui, podíamos ter falado durante anos, teríamos nos preocupado com todos os problemas, pensado nos obstáculos e nunca nos movimentado para fazê-lo. Assim não saberíamos se obteríamos ou não sucesso no negócio de restaurantes. E ele vai contando várias experiências que os dois tiveram ao longo da vida, sempre desta forma. Então, o que quer dizer isso tudo? Dê uma chance para as coisas acontecerem, dê uma chance para o sucesso acontecer. É impossível vencer a corrida a menos que se aventure a correr. É impossível ganhar a vitória a menos que ouse batalhar. Nenhuma vida é mais trágica do que daquela pessoa que acalenta um sonho, uma ambição, sempre desejando e sonhando com aquilo e falando sobre aquilo e esperando, mas nunca dando uma chance para que aconteça de verdade. Acalenta aquele sonho, mas não permite que ele rompa, que ele nasça, que ele exista. As pessoas sonham, mas elas não ousam, não estão dispostas a dizer eu posso, jamais confiando seus sonhos ao mundo real da ação e do esforço. Em resumo, as pessoas receiam tanto o fracasso que acabam fracassando. Para o indivíduo nessa situação, resta apenas uma coisa, depois que todos os argumentos são pesados e todos os custos calculados. Faça, tente, pare de falar sobre o assunto e faça. Milhões de pessoas são assim quando se trata de ter uma segunda renda ou de ter o seu próprio negócio. Há milhões que alimentam sonhos privados quase secretos nas mais diversas áreas. O professor primário que deseja voltar para obter o grau universitário, o pequeno negociante que sonha com a expansão dos negócios, o casal que pretende fazer aquela viagem à Europa, a dona de casa que tem a ambição de escrever contos para o mercado freelance. A lista pode não ter um fim. Tente, faça, pare de falar sobre o assunto e faça. Como é que você vai saber se algum dia você poderá pintar esse quadro, dirigir aquele estabelecimento, vender aquele aspirador de pó, obter aquele diploma, ser eleito para aquele cargo, fazer aquele discurso, proferir uma palestra, ganhar aquele jogo, casar com aquela moça, escrever aquele livro, preparar aquela receita, construir aquela casa? A menos que tente. Minhas experiências anteriores com Jay foram tão dominadas por esse tipo de atividade que fizemos coisas que, olhando para trás, parecem quase temerárias. Mas estávamos tão ansiosos para tentar novas coisas e tão confiantes de que iam dar certo, que apenas flutuávamos numa nuvem de eu posso. E geralmente descobríamos que podíamos, mas para sabermos, primeiro tínhamos que tentar. A única coisa que fica entre um homem e o que ele quer da vida é muitas vezes apenas a vontade de tentar e a fé em acreditar que é possível. Depois de 30 anos no mundo dos negócios, nada do que aprendi enfraqueceu essa convicção. Por que tantas pessoas deixam seus sonhos morrerem sem terem vivido? Eu creio que a razão principal está nas atitudes negativas e irônicas dos outros. Meus amores, prestem muita atenção nesta parte final da lição. Eu vou retomar. Por que tantas pessoas deixam seus sonhos morrerem sem terem vivido? Creio que a razão principal está nas atitudes negativas e irônicas dos outros, não os inimigos. Prestem atenção. Não os inimigos, são os amigos.
inclusive pessoas da família. Nossos inimigos nunca nos importunam demais. Normalmente podemos controlá-los sem muito trabalho. Mas nossos amigos, se são negativistas, constantemente perfurando nossos sonhos com um sorriso irônico aqui, uma rasteira ali, uma constante corrente de vibrações negativas, nossos amigos podem nos matar. O homem fica excitado diante da possibilidade de um novo emprego, vê a oportunidade de fazer mais dinheiro, de fazer um trabalho mais significativo, de mostrar-se à altura de um desafio pessoal. O velho coração começa a bater mais forte e o sangue passa a fluir mais rápido, e ele se sente acelerando o motor para essa nova e estimulante perspectiva. Porém, certa noite, sobre a cerca dos fundos da casa, confia o assunto ao vizinho. Este esboça um sorriso afetado, uma risada que diz: "Você não pode fazer isso." Uma longa lista de quase meio metro de todos os problemas e obstáculos e mais 50 razões por que não fará coisa alguma e que é melhor ficar onde está. Antes que saiba, o seu entusiasmo cai próximo ao zero. Ele entra em casa como um cachorrinho açoitado, com o rabo arrastando no chão, e todo o entusiasmo e autoconfiança se foram. Aí começa a fazer uma reavaliação de si mesmo. Agora está pensando em todas as razões que o impedem de executar seu sonho, em vez das razões que permitam. Deixa que um bate-papo de 5 minutos de negativismo, de ridículo ou de pura descrença, com um vizinho que não sonha nada e não faz nada, tire o vapor da sua máquina. Amigos como esse podem fazer mais dano do que uma dúzia de inimigos. Esse vizinho pode ser um cônjuge, um filho, um amigo, um pai ou mãe, um irmão. Sim. E esses amigos podem fazer mais dano do que uma dúzia de inimigos juntos. Uma jovem dona de casa resolve aprender tricô. Assim poderá fazer suéteres, ponchos, todo tipo de coisa. Compra um livro, agulhas e lãs e começa a aprender os passos mais simples do tricô, cheia de visões de roupas e luvas brilhantemente coloridas. Então, o marido volta do trabalho e lhe diz como é difícil tricotar, que terá de trabalhar anos para ser boa nisso. Quantas mulheres começaram e desistiram? Lança-lhe um daqueles sorrisos característicos, condescendentes, que diz: "Você jamais saberá tricotar muito bem, coitadinha." E antes dele sair da sala, ela está acreditando mais na ironia do marido do que em sua própria fé. Lembre-se de que a coisa mais fácil de encontrar na terra verde de Deus é alguém que lhe diga todas as coisas que você não pode fazer. Quantas vezes por dia isso nos acontece, não é, pessoal? Alguém sempre estará ansioso para lhe chamar a atenção, talvez com apenas um olhar ou um tom de voz, que qualquer coisa nova ou ousada que tente está fadada irremediavelmente ao fracasso. Não lhes dê ouvidos. Sempre é o sujeito que jamais ganhou $10.000 por ano que conhece todas as razões pelas quais você não pode ganhar 30 mil. Entre os escoteiros é sempre o novato que declara as razões que o impedem de ganhar os 21 emblemas de mérito. É o colega incompetente que explica por que você é muito imbecil para conseguir aquela nota. O sujeito que nunca administrou um negócio é o que melhor pode descrever os obstáculos que o tornam incapaz de iniciar um. A moça que nunca participou de um torneio de golfe é quem pode com mais convicção lhe contar por que você não tem chance de ganhar. Não lhes dê ouvidos. Se tem um sonho, seja qual for, ouse acreditar nele e tente-o. Dê a ele uma chance de acontecer. Não deixe o seu cunhado, ou o encanador, ou o companheiro de pesca do seu marido, ou o sujeito do escritório ao lado tirarem a fé que você tem em si mesmo. A fé que faz as coisas acontecerem. Não deixe que os sujeitos que ficam deitados no sofá assistindo televisão todas as noites falem como a vida é fútil ou difícil. Se tiver aquela chama de um determinado sonho em algum lugar nas profundezas do seu ser, agradeça a Deus por isso e faça alguma coisa por ela, e não deixe que ninguém a apague. Meu pai acreditava muitíssimo no potencial do esforço individual. Quando eu era menina, toda vez que me ouvia falar "não posso", dizia: "Essas são palavras que não existem,
E se você falar não posso, mais uma vez eu vou bater essa sua cabeça dura contra a parede. Ele nunca fez isso, claro, mas eu jamais me esqueci do que ele queria dizer. Aprendi que, na verdade, não há um bom uso para as palavras não posso. Acredite que pode e vai descobrir que pode mesmo. Tente e ficará surpreso diante da quantidade de coisas boas que podem acontecer. Repito, com muito amor e com muita convicção. Acredite que você pode e você vai descobrir que você pode mesmo. Tente e você ficará surpresa diante da quantidade de coisas boas que podem e que vão acontecer. Um grande beijo e até a próxima lição.